Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Eletricidade Básica. Hoje nós vamos iniciar falando da natureza da eletricidade, como ela surge e de onde ela vem. Conceitualmente, nós sabemos que eletricidade é o fluxo de elétrons, é o deslocamento de elétrons entre os átomos de um material condutor. Nós vamos aprender aqui a importância fundamental das características dos átomos nos materiais e entender como essas características irão determinar se esses materiais serão materiais bons condutores de eletricidade ou se eles serão materiais isolantes. Nós aprendemos nas aulas de química que todas as matérias do universo são compostas por átomos. Aqui, nessa figura, nós vemos separadamente as partes que compõem um átomo. Vemos aqui o núcleo, temos as camadas em vermelho, que também podemos chamar de órbitas, temos os nêutrons, que são as partículas sem carga elétrica, temos os prótons, que são as partículas com carga elétrica positiva, e temos os elétrons, que são as partículas com carga elétrica negativa. Nessa figura, nós estamos vendo o átomo na sua forma estrutural, na forma que eles são representados graficamente. Nesse conjunto, nós vemos o núcleo, que está carregado de prótons com carga elétrica positiva e nêutrons que não têm carga elétrica. Temos as camadas, que como já dissemos, podem ser chamadas de órbitas, e temos os elétrons que vão girar em torno do núcleo, seguindo a direção das órbitas. Observe que esse átomo ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. Os prótons, eles atraem os elétrons que estão girando e é isso que os mantém fixos em suas órbitas. Nesse caso, quando as cargas elétricas positivas são iguais às cargas elétricas negativas, nós dizemos que o átomo é eletricamente neutro. Mas essa estabilidade elétrica, ela pode ser alterada intencionalmente. E quando nós fazemos isso, retirando elétrons do átomo, ele se torna carregado positivamente. Por quê? Porque, tendo a mesma quantidade de elétrons e prótons, quando eu retiro um elétron, a quantidade de prótons passa a ser maior. Então, esse átomo está momentaneamente com mais prótons do que elétrons, ou seja, ele está carregado positivamente. E é exatamente aí que está o segredo da eletricidade. É a partir da simplicidade do átomo que a natureza da eletricidade é determinada. E nós iremos entender isso com mais detalhes nas próximas aulas. Agora que nós já conhecemos a natureza das partículas elétricas no átomo, vamos ver como se dá a relação entre elas separadamente. Aqui nós temos dois corpos carregados negativamente, ou seja, eles estão com excesso de cargas negativas. Se eu aproximo esses dois corpos, há uma tendência natural que esses corpos se afastem um do outro. Por quê? Porque isso é uma das características básicas das cargas elétricas. Cargas que têm o mesmo sinal, seja ele positivo ou negativo, tendem a se repelir. Já aqui, nós temos dois corpos com cargas elétricas diferentes. Há uma tendência natural que esses corpos
diferente do que vimos anteriormente, sejam atraídos um pelo outro. O motivo dessa atração é que cargas com sinais diferentes se atraem. Teremos então como regras básicas: cargas com sinais iguais se repelem. Cargas com sinais diferentes se atraem. Ou seja, essa regra básica nós vamos levar para todo o curso de eletricidade. Repetindo, cargas com sinais iguais tendem a se repelir e cargas com sinais diferentes tendem a se atrair. Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Eletricidade Básica. Hoje nós vamos começar a entender como é que a corrente elétrica surge a partir da atividade dos elétrons nos átomos dos materiais condutores. Observe na figura que existem elétrons que estão mais próximos do núcleo e elétrons que estão mais distantes do núcleo. Esses elétrons que estão mais próximos são atraídos por uma força maior exatamente pela sua proximidade do núcleo. Já os elétrons que estão mais distantes, eles são atraídos pelos prótons do núcleo com menos intensidade. Então, esses elétrons, eles têm mais facilidades de se desprenderem das suas órbitas. Por esse motivo, nós chamamos esses elétrons de elétrons livres. Quando esses elétrons se desprendem, eles deixam um espaço vazio que nós chamamos de lacuna. E a tendência natural é que essas lacunas sejam preenchidas por elétrons que virão de outros átomos. Como podemos ver nessa figura, a movimentação dos elétrons ocorre desordenadamente e em todas as direções nos materiais condutores. Mas nós podemos intencionalmente fazer com que eles se desloquem todos sempre no mesmo sentido. Para que isso ocorra, nós aplicamos uma diferença de potencial nas extremidades desse material condutor e vemos que vai haver um movimento ordenado que nós vamos chamar de corrente elétrica. Nós já sabemos da primeira aula que as cargas elétricas que têm sinais iguais tendem a se repelir. Já as cargas elétricas com sinais diferentes tendem a se atrair. Observe que a diferença de potencial que foi aplicada ao condutor é composta de uma placa com carga positiva e outra placa com carga negativa. Como já vimos anteriormente, as cargas positivas vão atrair as cargas negativas e esse fluxo vai ser mantido enquanto as cargas positivas e negativas forem mantidas nas extremidades do fio. Com esse deslocamento de elétrons, já temos configurado o fenômeno da corrente elétrica e a partir daí, já dissemos anteriormente e podemos concluir que a eletricidade é o fluxo de elétrons em um condutor. Essa circulação permanente de elétrons pode ser quantificada. E como qualquer coisa que precisa ser medida, existe a necessidade de uma unidade que defina quantitativamente
a grandeza a ser determinada. No caso da corrente elétrica, a unidade de medida é o ampere, que é representado pela letra A. Além da unidade padrão, nós temos, como podemos ver nessa figura, os múltiplos e os submúltiplos. Os múltiplos nós temos o quiloampere, o megaampere e o gigaampere. Nos submúltiplos nós temos o miliampere, o microampere e o nanoampere. Todas essas unidades você já estudou e aprendeu como fazer na sua apostila. Aqui nós temos algumas unidades já convertidas exatamente daquela forma que foi explicada na apostila que vocês tiveram acesso. Então, essas medições de corrente, elas podem ser registradas em um aparelho de medição específico para esse fim. Esse aparelho é o amperímetro. Vemos aqui um circuito aberto, portanto, não há circulação de corrente. Por isso que você vê a leitura do amperímetro como 0. Aqui nós fechamos o circuito e houve a circulação de corrente. Então, o amperímetro registrou o deslocamento de elétrons. E até aqui o nosso foco era entender como se dá a geração da corrente elétrica nos materiais condutores. E agora que já sabemos que o deslocamento de elétrons entre os átomos de um material condutor faz surgir a corrente elétrica, que pode ser medida pelo amperímetro, nós já podemos ir adiante e entender que a corrente elétrica ela precisa ser conduzida por meios adequados. Esses meios nós iremos conhecer futuramente. Quando há uma falha nessa condução, nós podemos enfrentar diversos problemas. Um deles, que é a matéria de estudo nas faculdades de engenharia, é o curto-circuito. Conforme podemos observar nessa figura, o curto-circuito pode ser bifásico, quando ocorre entre duas fases, pode ser trifásico, quando ocorre entre as três fases, pode ser bifásico à Terra, quando ocorre entre duas fases e a Terra, e pode ser monofásico, quando ocorre entre qualquer uma das três fases e a Terra. Apesar do curto-circuito elevar os níveis de corrente, não devemos confundir curto-circuito com sobrecorrente. Conforme podemos ver nos gráficos, há uma diferença absurda entre sobrecorrente e curto-circuito. Na sobrecorrente, a corrente vai aumentando gradativamente, aos poucos, até um nível que pode chegar a atuar as proteções de um determinado sistema. Já no curto-circuito, o nível de corrente sobe bruscamente em uma fração de tempo curtíssima, atuando imediatamente as proteções do sistema. Na teoria da eletrotécnica, a corrente elétrica pode ser representada graficamente. E conforme vemos na figura, nós temos basicamente dois tipos de corrente: a corrente alternada e a corrente contínua. Nesse caso, vemos aqui o gráfico de uma corrente alternada monofásica e o gráfico de uma corrente contínua. Existem diferenças significativas entre as duas. A corrente contínua, por exemplo, que é a que usamos em nossos veículos, nas pilhas dos equipamentos elétricos e em várias outras aplicações, ela tem polaridade fixa, ou seja,
tem um polo que sempre será positivo e um polo que sempre será negativo. Já na corrente alternada, que é a eletricidade que usamos em nossas residências, os polos se alternam e variam de polaridade 60 vezes a cada segundo. Daí vem o seu nome, corrente alternada. Aqui, para finalizar nossa aula de hoje, nós temos um gráfico de uma corrente alternada trifásica. Aqui, as três fases, representadas pelo gráfico azul, vermelho e verde, fazem o mesmo trabalho separadamente, com uma defasagem de tempo que iremos entender como funciona futuramente. Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Eletricidade Básica. Nós vimos na aula anterior que a corrente elétrica é o movimento ordenado e constante de elétrons em um material condutor, mas que para manter esse movimento ordenado e constante é necessária a utilização de uma força ou pressão nos terminais do condutor. Naquela ocasião, nós ilustramos isso mostrando duas placas, uma com carga negativa e outra placa com carga positiva. A partir daí, passa a existir uma diferença de potencial nas extremidades do fio, e essa diferença de potencial força o deslocamento dos elétrons para o terminal positivo. Por isso, é correto afirmar que a corrente elétrica se desloca sempre do polo negativo para o polo positivo. Essa pressão que foi aplicada é o que nós chamamos de tensão elétrica ou diferença de potencial. Então, por definição, podemos dizer que tensão elétrica é a força ou pressão elétrica capaz de deslocar os elétrons de forma ordenada no condutor. E é essa tensão elétrica que nós vamos estudar a partir de agora. Entendendo a tensão elétrica como pressão, nós vamos analisar, fazendo uma analogia entre o deslocamento de elétrons e o deslocamento da água em um sistema hidráulico. Podemos ver que o reservatório A tem uma quantidade maior de água e, consequentemente, esse reservatório vai ter uma maior pressão hidráulica. Se conectarmos os dois reservatórios, a pressão hidráulica do reservatório A irá empurrar a água para o reservatório B até que as pressões se igualem e esse movimento vai cessar. A mesma coisa acontece com o deslocamento das cargas elétricas. Vamos imaginar o reservatório A cheio de elétrons e o reservatório B cheio de prótons. Esses elétrons iriam se deslocar pelo condutor até a placa com prótons, até que essas cargas se equilibrassem. Quando houvesse o mesmo potencial nas duas placas, a corrente iria parar de circular. Então, nesse caso, não iria haver mais circulação de corrente. Por esse motivo, é que temos que manter uma fonte constantemente alimentando as extremidades do condutor. Aqui nós vemos
dois corpos com potenciais elétricos diferentes. Se aplicarmos uma tensão elétrica, nesse caso aqui foi aplicado pela bateria, a tendência é que haja o deslocamento de elétrons para o polo de menor potencial na tentativa de manter o equilíbrio elétrico. Então, enquanto houver carga nessa bateria, essa diferença de potencial será mantida e, consequentemente, vai haver fluxo de corrente elétrica nesse condutor. Vimos anteriormente que a unidade de medida da corrente elétrica é o ampere, que é representado pela letra A. Agora nós iremos conhecer uma nova unidade de medida que é o volt, representado pela letra V. O volt serve para indicar os níveis de tensão elétrica. E, além da unidade padrão, da mesma forma que nós vimos na corrente, a tensão também tem seus múltiplos e submúltiplos. Nos múltiplos nós temos o quilovolt, o megavolt e o gigavolt. Os submúltiplos são o milivolt, o microvolt e o nanovolt. Todas essas unidades você teve a oportunidade de estudar e assimilar na apostila que foi disponibilizada para seus estudos. Aqui nós temos algumas unidades já convertidas utilizando aquelas informações que vocês têm já disponíveis na apostila. Agora nós vemos que há um equipamento que serve para determinar os valores da tensão elétrica. Esse equipamento é o voltímetro que nós vemos aqui. Então, aqui temos um circuito aberto e, mesmo assim, há o registro de tensão no voltímetro. Por quê? Porque o voltímetro vai estar sempre ligado em paralelo com a fonte. Ele não vai depender da carga para indicar o nível de tensão. Mas, se nós fecharmos esse circuito, vai haver circulação de corrente. Mesmo assim, o voltímetro irá continuar marcando a mesma leitura que nós vimos anteriormente, porque a corrente elétrica não vai influenciar na leitura que o voltímetro vai apresentar. Então, essa é a nossa terceira aula e nós já sabemos definir duas grandezas elétricas: a corrente elétrica e a tensão elétrica.